Oi, preciosidade do Senhor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui para semear boas sementes através de leitura diária da palavra e conexão com Deus, tá bom? Se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no botão aqui abaixo, curtir esse vídeo para que a gente possa alcançar outras pessoas através desse vídeo, tornando-se sementes na vida dessas pessoas. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje com a breve oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Mais um dia lendo e agradecendo o teu nome. Abençoe, Senhor, essa leitura diária que temos feito aqui. E nos ensine a ver o nosso processo diante de cada jornada que estamos enfrentando. Senhor Jesus, vai de encontro com essa pessoa que está me ouvindo hoje, traz a ela a tua cura, traz a ela o teu bálsamo, Senhor. Cura suas feridas físicas, suas feridas emocionais, as suas feridas, Senhor Jesus, sentimentais. Vai de encontro com ela, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura de hoje? Hoje nós vamos ler o nosso 115º dia, tá bom? São 115 dias aqui, lendo a palavra com você. Claro que não é de forma consecutiva. Dentro dessa jornada tem tido dias que eu falhei, teve um momento também que eu tirei um dia da semana como descanso e assim por diante, né? E que durante essas pausas, esses momentos que eu não pude estar aqui, você possa tirar um aprendizado deles. Significa dizer que nem sempre, nem todos os dias, nós vamos conseguir fazer exatamente aquilo que a gente propôs, mas que esse dia não faça você parar. Sem mais delongas, vamos começar o nosso dia de hoje. E hoje, no nosso 115º dia, vamos ler Juízes a partir do capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 32. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo. Porém, não será a tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha só, acho que de todos os dias que eu estou lendo a Bíblia aqui, esse é o primeiro momento que eu vejo que uma mulher sobe para a guerra. Geralmente são os homens que vão, né, gente? E ela, como profetisa, foi, e justamente foi o que ela disse, que o Senhor venderá a Sísera, né? Ou seja, dará a Sísera à mão de uma mulher. E Baraque não levará essa honra. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele.
E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete-Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Jael mata a Sísera. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na tenda, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O Cântico de Débora, capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre os povos, ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E após a ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. E Dan, por que deteve os navios? Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram-lhes reis e pelejaram,
Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçam pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. À estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Císera, e rachou-lhe a cabeça, porquanto lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo? Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Estudo de hoje. Juízes capítulo 4, versículo 4. Na Bíblia, constam relatos de muitas mulheres que tiveram posições de liderança nacional. E Débora foi uma mulher excepcional. Deus escolheu-a para liderar Israel. Ela foi uma profetisa e falou por Deus. Hoje, há muitos desentendimentos sobre como a mulher pode servir à igreja. Seja qual for a posição que alguém a tenha, é claro que Deus escolhe, capacita e usa a quem desejar. O Senhor tem usado homens e mulheres ao longo da história para contribuírem com a sua missão. Em todos os casos, Deus guia conforme acha mais adequado. Ele pode escolher qualquer pessoa para liderar seu povo, jovem ou velho, homem ou mulher. Devemos adorar e agradecer a Deus por sua graça e permitir que façamos parte da sua missão para remir o mundo. Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 53. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhe disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado como os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem?
Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Estudo de hoje, Lucas capítulo 22, versículo 40. Jesus pediu aos discípulos para orarem a fim de que não caíssem em tentação. Jesus sabia que eles precisariam de forças a mais para enfrentar as tentações que viriam, a de fugir ou a de negar sua relação com ele. Eles estavam prestes a ver o Mestre morrer. Eles ainda pensariam que Jesus era o Messias? A maior tentação dos discípulos seria indubitavelmente pensar que foram enganados. Jesus sabia que a oração poderia moldar poderosamente a alma de seus seguidores. Quando as notícias da morte de Jesus alcançassem seus discípulos, a tentação de duvidar seria quase irresistível. Mas a oração é um ato que declara e que nos lembra de que este mundo físico é parte de um mundo maior, que inclui um reino invisível. Se os discípulos focassem apenas no visível, suas esperanças seriam despedaçadas, porque Jesus havia morrido. Mas a prática da oração os atraía para o lado invisível da vida. Sobre essa luz, eles veriam que Jesus é o Senhor. É fácil para nós acreditarmos no que vemos e duvidar do que não vemos. Quando perdemos o invisível de vista, o desespero pode dominar-nos, mas a oração restaura a nossa visão e novamente somos capazes de ver a verdade, que Jesus é o Senhor. Orando salmos. Louve ao Senhor por vingar-se de maneira justa e não arbitrária, de maneira comedida e não impulsiva. Salmo capítulo 94, versículo 1 ao 23. Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Capítulo 94. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecentemente. Exalta-te, tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida, dizendo: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre os povos, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem se porá por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimam a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia.
o Senhor, nosso Deus, os destruirá. Provérbios capítulo 14, versículo 3 e 4. A conversa do insensato traz a vara para as costas, mas os lábios do sábio os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. E essa foi mais uma mensagem do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, sua tarde ou a sua noite. Eu espero você aqui amanhã, viu? Lembre-se de semear boas sementes curtindo esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Tchau! Esse dia eu custei vencer, mas parece que vai dar certo.